Porque aquele que nos une é eternamente, infinitamente maior. Dado ao nosso Deus, graça e paz, irmãos. Amém, irmãos? Ou o frio está travando você aí? Não pode não, irmão. Eu também estou, viu? Meu pé está gelado, viu? Meus irmãos, quero agradecer mais uma oportunidade de poder compartilhar a palavra do Senhor e dizer que o Carmelo e o pastor Flávio quer que eu volte a ser Vitão mesmo, viu? Hoje, misericórdia, viu? O Carmelo, o pão de queijo dele sustenta uma família e mais um ainda, viu? Obrigado mesmo pela recepção, tem sido bênção, né? A gente tem compartilhado a palavra, temos estado juntos, né, durante esse período e foi bênção do Senhor. Meus irmãos, ontem nós trabalhamos, né, uns aos outros, né, em relação à Igreja de Cristo. E ontem você aprendeu 5 lições importantíssimas aqui. Vocês lembram? Quem é Jesus? Que é a sua identidade nele. Quem é você em Cristo? Você precisa entender isso, porque se você não entender isso, um com o outro vai dar confusão. Quem sabe o seu posicionamento, a sua parte como membro do corpo de Cristo, não tem confusão, irmãos. Ele compreende, ele sabe onde que ele vai servir, onde ele vai estar desenvolvendo seu ministério. Nós vimos que a base da igreja é quem? É o Cristo, é Jesus. Sem ele não há mais nada. Nenhum motivo, ele é o cabeça, ele que dá o governo. E até nós pastores, nós não somos o cabeça da igreja, sabia? Nós apenas cuidamos do rebanho do Senhor para entregar para ele, que é o sumo pastor. Nós vimos que quem edifica a igreja é quem? Jesus. Quem sustenta, quem dá poder, quem envia é Jesus, não é nós, mas sim Jesus. E nós vimos também que é uma promessa de Deus para a igreja do Senhor. Que é a igreja que permanece unida, que entende uns aos outros, é uma igreja que prevalece contra o inferno. E ela tem as suas orações respondidas, porque tudo aquilo que ela liga no céu, é ligado aqui na terra. Ela compreende isso. E por último, nós vimos a importância, o poder de uns aos outros, que é a igreja de Jesus. Então ontem nós aprendemos essas 5 lições em relação à igreja. E hoje, não diferente, eu quero trabalhar um tema que é algo que queima no meu coração. E antes de eu já propriamente falar qual que é o tema, eu gosto demais desse tema, porque há 7 anos atrás, 7 anos exatamente, em 2018, eu li um livro que mudou minha mente. Se você quiser anotar, compra esse livro, tira a mão do bolso aí, o escorpião do bolso, amém? Lá na Amazon ele está baratinho, ele é R$17, se eu não me engano. Se tiver uma variação, está R$17,99. Que a gente sabe, né, que o nosso presidente é gente boa, né? Então, R$17,99 no máximo, e é frete grátis, acredito, para cá. Que é a formação de um discípulo do Kate Phillips. Esse livro mudou a minha forma de entender o evangelismo, a minha forma de entender o evangelho, de compreender a importância do discipulado. E ontem nós trabalhamos a igreja e hoje eu quero trabalhar mais ainda internamente, que é uns aos outros e o caminho do discipulado. Isso, meus irmãos, nós precisamos compreender como igreja. O discipulado e a importância de uns aos outros no discipulado. Vou contar uma história para vocês. Jesus, no capítulo 1 de Atos, né? Ele estava subindo aos céus. Aí os discípulos ficaram igual quando passa helicóptero, né? Todo mundo olhando assim. Aí teve um anjo que vinha e falou assim, bom, filho, dá a linha na pipa, vaza. E eles vão. E Jesus chega no céu e um anjo que questiona muito, né? Fala assim, Jesus, e agora? E Jesus olha para aquele anjo e fala assim, agora o quê, meu amigo? E agora o quê? Quem que vai continuar essa obra? Quem que vai dar ênfase a essa obra de levar ela à frente? De dar continuidade? Sendo que agora você morreu, ressuscitou, está aqui glorificado ao lado, à direita de Deus Pai. Quem que vai dar continuidade a essa obra? E Jesus falou assim, eu deixei eles. Eu deixei cada um deles treinado, que é a igreja do Senhor Jesus,
discipulado, ensinado no caminho. E esse anjo, não contente, e bem entre aspas, porque é uma história, viu, irmãos? Não está na Bíblia, não, viu? Falou assim, mas Jesus, e se eles falharam? E Jesus vira para aquele anjo e fala com ele, eu só tenho eles. Eu só tenho eles, eu conto com eles. Porque eu ensinei, porque eu demonstrei através da minha vida, porque eu cuidei deles. O método de Jesus, meus irmãos, é o discipulado. Através da igreja de Jesus, do uns aos outros. E nós, como nação brasileira, a igreja de Jesus, nós passamos alguns percalços. Se a gente pegar 1940, na história da igreja, principalmente aqui no Brasil, muitos irmãos nossos eram perseguidos. Eu falei com os irmãos que eu tenho um trabalho no sertão, eu conheci um irmão já muito antigo, que é o pastor Inácio. Pastor Inácio, homem de Deus. E naquela época, ele falava assim, que quando ele andava com a Bíblia debaixo do braço, ele falava assim, lá vai o bobão carregando tijolo. Hoje, nós temos os nossos smartphones, né? Temos nem entrada em Bíblia mais. Mas nós passamos algum percalço na igreja. Aí começou o evangelismo, né? Através do panfletinho. Aquelas primeiras músicas, né? Aí a gente tem uma que os meninos do louvor não tem nem noção, acho que é assim. O amor é tudo. Feliz é quem ama. Todo mundo olhou com cara de paisagem. José de Paula. Se entregou, irmão. E vai indo, a igreja vai caminhando. Aí começou os evangelismos através do panfletinho. Aí veio a onda do neopentecostalismo no Brasil. Aí ali na década de 90 veio o G12, que todo mundo ficou com medo. Um falou assim, não, que essa é a visão de Deus, é isso, é o encontro, é isso. Aí do G12 a gente passou, foi para a igreja ministerial, não, porque lá no Rick Warren, na sede Black, é lá que é a igreja, que é lá, aquilo é visão de Deus. Chegou os tempos modernos, agora nós temos o quê? A era das church. Não, pá, agora é a parede preta e ó, Yeshu. Tudo isso, irmãos, a igreja passou. Mas o método de Jesus continua o mesmo. Qual que é o método de Jesus? Discipulado. Ele não mudou. Ele não modificou a missão. Ela continua a mesma para cada um de nós. E o discipulado é tão importante, mas tão importante, que nesse alelo, ou uns aos outros, a gente vê que sem discipulado não há isso. Não há. Por isso eu vou pedir para você abrir sua Bíblia, um texto que alguns estão até careca de saber, que é Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. Eu tenho certeza que você já leu esse texto, já. Melhor, 16 a 20, versículo 16 a 20. Eu tenho certeza que você já leu esse texto. O pastor Flávio já pegou em cima desse texto. Mas eu quero que não dá uma visão nova, mas nós entendemos e compreendemos esse texto. Principalmente com o tema da nossa conferência, que é uns aos outros. Olha o que o texto nos diz. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse texto é as últimas palavras de Jesus. Esse ano eu estou lendo a Bíblia toda, novamente, na NVI. E a NVI, algumas traduções, toda palavra que vem de Jesus, que é proferida por Cristo, ela vem em vermelho. Porque as palavras de Cristo,
Uma ordem que ele deu. Uma ordem clara, bem expressa. Mas eu me fiz uma pergunta: como alguém se torna um discípulo de verdade de Cristo? Como? Somente através da caminhada do discipulado. Porque o discipulado, meus irmãos, é o que permeia todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento passa por esse caminho, desse uns aos outros. Jesus, ele começou o seu ministério com os 12 homens, nós vimos ontem, que no meio do deserto, um homem barbudo, cabeludo, provavelmente moreno, judeu, vira para aqueles homens em cima dessa sentença que um daqueles homens proferiu: eu vou fundar a minha igreja, no meio de nada. E dali foi caminhando. E esse homem fala: olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar e vou para junto do meu pai, sentar à direita dele. E Pedro, sem muito entender, o mesmo Pedro que é usado pelo Espírito Santo de Deus, é o mesmo Pedro que fala assim: não, Senhor, não fala isso de ti, não, tem misericórdia de ti. E Jesus vira para ele: sai de mim, Satanás. Eu fico imaginando, né? Pedro viu Jesus expulsando capeta, botando capeta para correr, e agora eu sou o capeta. Jesus fala: sai de mim. E ele continua. Aí Tomé, João era meio assim um fleumático, né? Amoroso. Deitou-se no Jesus: ah, Senhor. E a mãe de João, nada bobinha, né? Não, Senhor, que você bota um da sua direita e outro da sua esquerda. E Jesus: mulher, tu não sabe o que está pedindo, não, mulher. E caminhou. E quando Jesus morre naquela cruz, os discípulos ficam apavorados. Mas ele ressuscita ao terceiro dia. Vai lá e consola aqueles homens. Os discípulos no caminho de Emaús, a gente não sabe o nome daqueles homens, mas eram homens que estavam tristes com todo acontecido, mas Jesus, ao partir do pão, aqueles homens o quê? Olhem e falem: chega, ele é o Cristo. E Jesus vai, como eu aprendi no Dragon Ball Z, teletransporta, só na hora. Eu fico imaginando a cara deles, a alegria, e falo assim: meu Deus, nós estávamos com ele aqui. E ele vazou. E continua a caminhada, até ele comissionar aqueles homens. E daqueles 12 homens, começa a reunir um grupo de 120. Aí Pedro, que era o mesmo impossível, agora cheio do Espírito Santo, se levanta, 3.000 almas se convertem. É benção, não é, irmão? 3.000 almas se converter? Ô, glória! Aleluia, né, irmãos? Mas é 3.000 novos convertidos. Imagina chegar aqui, um ônibus cabe 50 pessoas. Mais de 10 ônibus, cheio de bebê, para trocar a fralda cagada, para trocar, para chorando, não consegue dormir. Glória a Deus, irmão. Amém? Amém. Eu ouvi só um amém, só. 3.000 almas. Só que a igreja, ela se volta para si, né? Não está tão bom aqui, né? É tão bom, né? O Simão louva para danar, né? Eu não tenho nem um terço da voz dele. Tão bom louvar o Senhor. Mas a igreja se fecha tanto em si que ela esquece de além das paredes. Aí Deus vai e permite o quê? Vamos mandar umas perseguições lá e o povo começa a ir pregar. E é engraçado que no capítulo 5 nos chama a atenção que os discípulos tomam a coisa e eles voltam tudo sorrindo. Vocês viram o que aconteceu? Nós tomamos uma chicotada por causa de Cristo. Glória a Deus! Por quê? O novo convertido, tudo para ele é festa. E a igreja vai caminhando, até chegar no capítulo 9. Um homem inteligente, sábio, um homem conhecedor de 3 mundos: o mundo judeu, o mundo helênico e o mundo grego, que é o apóstolo Paulo. Imaginem, apóstolo Paulo. E a igreja não dá nem bola para ele. Até que Barnabé, coração pastoral, pega o apóstolo Paulo: vem cá, Paulo. Gente, vocês têm que ouvir o testemunho do nosso irmão Paulo. Ele se converteu. Estava pregando, testemunhando de Jesus. E os discípulos: será? Eu acho que ele está fingindo para
passar o serão na gente. Eu acho que não converteu nada, não. Aí Paulo, meus irmãos, que o novo convertido, ele dá o quê? Dá trabalho. Dá trabalho. Começa a brigar com um, brigar com outro da igreja. Não é assim que faz, você está errado, o pastor está errado, está tudo errado. O novo convertido. Tudo está errado. E, sem entender o seu lugar no corpo de Cristo, a igreja pega o apóstolo Paulo no finalzinho ali do capítulo 9 e convida Paulo a se retirar e manda ele de volta. E é engraçado que Lucas, ele não deixou de escrever. E a igreja, logo após que o apóstolo Paulo saiu, ela passava por grande crescimento, estava alegre e cheia do Espírito Santo. Imagina só, você saiu da igreja, a igreja começou a crescer, começou a estar alegre e cresceu. Gente, olha que bênção. Eu lendo um negócio desse, eu falei, meu Deus, eu que era o pecador desgraçado e miserável. Mas por quê? Novo convertido. Aí a gente ouve de Paulo só lá no capítulo 13. Por quê? Barnabé vê os novos convertidos ali. E ele fica alegre. Por quê? Barnabé é coração pastoral, amoroso. É aquele irmão, já mais de idade, que ama, fala, não, vamos caminhar mais uma milha. Vamos andar mais um pouquinho. E Barnabé fala assim, eu preciso ir lá buscar Paulo, porque eu sozinho não vou dar conta. E Paulo não, posturado. Um homem inquebrável. Aí Paulo vai e ajuda Barnabé. Só que Barnabé é um homem que caminha mais uma milha. Aí João Marcos, novo também. Diferente de Paulo, João Marcos olhou, chicote, morte, Tiago perdendo a cabeça, falou assim, eu estou fora dessa missão. Vou voltar para o colinho da mamãe. Aí Barnabé vai e fala, não, calma, Paulo. Fala assim, já sei, eu vou lá te chamar João Marcos. Paulo falou assim, se ele for, eu não vou. Acabou de converter e já está todo pampa. O caminho do discipulado. E é tão interessante que o apóstolo Paulo, depois de cuidar de Tito, cuidar de Timóteo, que é uma carta extremamente pastoral, mas uma carta que a gente vê todo o percurso dele, o quê? O discipulado. Ele fala assim, traga-me João Marcos, que agora aquele que era inútil, que eu escorracei, agora ele é o quê? Muito útil no ministério. É o discipulado, irmãos. Uns aos outros. É o convívio. Entender a importância disso, de nós o que entendemos que o outro, ele não é o nosso inimigo. Mas ele está nos ajudando a nós, a cada um, a nos aperfeiçoarmos em Cristo. Teve uma vez que eu fiquei muito bravo mesmo. Muito bravo. Porque um dos abençoados fez algo que, assim, isso é imperdoável, Senhor. Ele está errado. Não, Senhor, taca fogo do céu em cima da cabeça desse abençoado. Deu vontade de pegar ele. Na hora, o Espírito Santo usou um homem de Deus para falar comigo. Ele tocou e falou assim, pastor Vitor. Nem chamou de Vitão. Aí o negócio é sério, né? Sabe por que acontece isso? Eu falei assim, acontece para tirar nossa paz. Ele é enviado do cão. Tem que descer de toda a água. Ele falou assim, não é para isso, pastor Vitor. Acontece para você exercer o perdão. Exercer a misericórdia. Para haver perdão, precisa haver ofensa. Para haver crescimento, muitas das vezes, precisa passar por um processo. Então, perdoa, pastor. Porque você vai estar seguindo não o meu exemplo, mas o exemplo de Cristo. É o caminho do discipulado. A importância do discipulado uns aos outros. A gente vê isso em todo o Novo Testamento. Esse convívio da igreja, um irmão com o outro, um afiando o outro.
E a igreja, meus irmãos, deu trabalho no Novo Testamento. Paulo escreveu 4 cartas para Coríntios. Eu sou doido para os estudiosos achar as outras 2. Sabe o que está acontecendo na igreja de Coríntios? A gente não passa despercebido. No capítulo 5 tinha um abençoado pegando a madrasta. E a igreja fazendo o quê? Batendo palma e falando nada. Paulo escreve com tanta veemência: expulse esse cara daí agora, em nome de Jesus. E isso quebra tudo que nós temos. Porque Paulo fala assim: olha, os de fora, quem que julga? É Deus. Mas os de dentro é através da santa palavra de Deus, é através da igreja. A importância do discipulado, desse convívio, de um irmão fiel ao outro. Sem isso, nós não vivemos uns aos outros. Por isso, em cima desse texto, você não fechou sua Bíblia não, né? Deixa aberto. Eu quero compartilhar mais 5 verdades. E uma delas, inquestionável, eu não posso deixar de passar por isso, que é no versículo 18, que é a autoridade vem de Cristo. Para nós vivermos isso. Uma coisa é quando uma pessoa fala, outra coisa é quando fulano fala ou ciclano, mas outra coisa é quando Cristo fala. Jesus, ele compartilhou a autoridade e o poder conosco. Você tem noção do que é isso? Eu já vi. Crente, assim, ó, misericórdia. Já vi. Crente que vê um prato de macumbaria, opa, tá amarrado. Eu passar debaixo desse cara, pastor, misericórdia. Pastor, eu não vou lá naquela casa não, porque o demônio que está lá é muito forte, vai o senhor. Não, só a oração do pastor, só dele. Eu preciso da oração dele. Meu irmão, a autoridade foi compartilhada a quem? Ao pastor? A igreja. A igreja de Jesus. A autoridade, o poder foi compartilhado da igreja. Olha o versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Sabe por que Jesus falou isso? Porque o discipulado começa na soberania de Jesus. Você tem poder, irmão. Você tem o poder de Jesus para fazer discípulo. Você tem o poder de Jesus para fazer a obra dele, para viver uns com os outros. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder do Espírito Santo quando ele descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas. Você tem poder. Você tem poder. Jesus compartilhou essa autoridade, esse poder com cada um de nós, para nós vivermos um caminho do discipulado. Eu afirmei algo, um dos pastores ficou bravo comigo quando afirmei isso, mas depois eu expliquei para ele, mas é algo que eu continuo afirmando. Um crente sem o Espírito Santo, ele não tem condição de obedecer a Deus. Você quer obedecer a Deus? Poder de Deus, a autoridade foi compartilhada com você. Você tem o Espírito Santo para obedecer ao Senhor, para viver debaixo da graça do Senhor e da autoridade de Jesus. O caminho do discipulado é esse. Nós não seguimos um líder qualquer, mas nós seguimos o Senhor que sabe de todas as coisas. Por isso que obedecer é o único caminho. Quinta-feira eu anotei algo na minha devocional que está queimando no meu coração. Eu não posso deixar de compartilhar com vocês. Eu compartilhei algo comigo mesmo e ministrei sobre mim. Mas, Senhor, se nós te obedecermos, como seria mais tranquila a nossa vida? Não estou falando de paz financeira, não. Mas principalmente eterno, porque nós estaremos debaixo da obediência e da autoridade daquele que é soberano, que reina sobre todas as coisas. Mas quando nós vivemos contrário à vontade do Senhor, nós não entendemos que nós estamos debaixo da sua autoridade e do seu poder. E vivemos de qualquer jeito. O discípulo de Jesus, que quer viver uns aos outros, ele precisa reconhecer a autoridade, a soberania do Senhor. Sem isso, ele não consegue. Ele vai ser só mais um.
Vai ser só mais um. Por isso que o crente, ele precisa toda vez se reavaliar. Será? Será que eu estou vivendo debaixo dessa autoridade, desse poder? Será? Irmãos, a nossa oração tem que ser para que as pessoas, quando elas estiverem atribuladas, elas procurarem a igreja mesmo. Porque a igreja tem autoridade, tem poder. Teve uma vez que um dos irmãos ficou bravo comigo, que eu falei isso com ele. Eu falei assim, não, pastor, porque fulano, ciclano só procura a igreja quando a vida está embolada? Eu falei assim, glória a Deus, só porque que ela reconhece a autoridade e o poder da igreja. E que Jesus pode trazer a solução. Porque sem Jesus, sem a autoridade dele, sem o poder dele, quem somos nós? Ninguém. Só mais um. Autoridade e poder no caminho do discipulado e de uns aos outros. Mas há uma segunda verdade nesse texto. Um chamado que Jesus faz para nós, de nós o quê? Fazermos discípulos. Eu não sei se você está com a versão mais antiga, se você tiver com a versão mais antiga, tudo bem, mas a melhor tradução do verbo não é ir. Não é ir, mas é fazer. Porque o ir remete ao futuro. O verbo central não é ele, mas o verbo central é fazer discípulos. E a NVI, ela nos dá esse entendimento. Por quê? Logo após Jesus falar que toda a autoridade foi dada a ele, ele compartilhou isso com a igreja dele, vem uma conjunção aí, olha para você ver. Portanto, Jesus está colocando uma condicionante em cima disso. Assim, olha, a autoridade e o poder não foi para você ficar demonstrando isso só no culto, não. Sabe para que a autoridade e o poder está sobre a sua vida? Sabe por que o Espírito Santo está sobre a sua vida? Ele próprio responde: vão e façam discípulos. Fazer discípulos, irmãos, não é apenas evangelizar. É acompanhar uma pessoa na sua jornada de fé e no seu caminho com Cristo. Nós perdemos isso daí. E agora, como, graças a Deus, não tem nenhum batista para me bater aqui, eu posso dar um puxão de orelha na minha denominação. Porque nós evangelizamos, mas não cuidamos dos neófitos. Quem que é pai e mãe aqui? Nós temos vários pais e mães aí. Você tem coragem de deixar sua criança de 3 anos, 1 ano, ir lá no BH fazer a compra do mês? Só vai voltar com Nescau, ou Toddy, ou leite. E olha lá se voltar, né? Se não passar no fliperama. Por quê? No nosso conceito evangelicalismo brasileiro, isso foi implementado por causa, querendo ou não, do famoso apelo, né? Levante sua mão, quer aceitar Jesus. E naquele tempo, né, dos irmãos que são mais dos cabelos brancos, né? Aí colocava, quando Jesus estendeu a sua mão. Aí a pessoa, eu quero. Mas ela entendeu que o que agora que ela levantou a mão? Fez a oração de confissão? Não, agora eu sou discípulo de Jesus. Mas é mais do que isso. Esse verbo, mais do que evangelizar. É importante a igreja evangelizar? Demais. Mas nós temos uma responsabilidade com cada pessoa que nós evangelizamos. Cada pessoa que nós evangelizamos, nós temos uma responsabilidade. Pastor, misericórdia, pastor, é verdade? É. Sabe por quê, meus irmãos? Jesus, quando ele chega ali no capítulo 9 de Mateus, é muito interessante. Ele termina o Sermão do Monte, realiza milagres, opera maravilhas, e ele chama os 12, sobe em cima do monte e vê aquela multidão. Porque ele sabia que um homem só não ia dar conta daquela multidão. Ele fala assim, meu Deus, roguem, discípulos, ao Senhor da Seara para que envie o quê? Para que envie o quê, irmãos? Trabalhadores. Pessoas dispostas a fazer discípulos. Pessoas dispostas a cuidar de pessoas. O problema é que a igreja brasileira, e essa frase é minha, quer fazer discípulos em escala de produção, porque a mentalidade é industrial. Mas discipulado, ele não é feito na escala de produção. Ele é feito artesanalmente. É um com o outro.
Aqui eu estou pregando para vocês estão ouvindo. No discipulado, é mais do que pregar, é viver, é cuidar, é ajudar essa pessoa a crescer com Cristo. E isso é tão sério, irmãos, porque houve um grande avivamento, e eu estava lendo sobre esse avivamento, e um dos pastores percussor desse avivamento, que é John Wesley, um avivamento metodista, estava convertendo tanta gente, mas tanta gente, a ponto do que naquela época estava na produção da Revolução Industrial, e precisava de muito carvão, e aqueles homens das minas bebiam muito, xingavam os cavalos de tudo qualquer palavrão, aí eles se convertendo, e agora não podendo xingar, e os cavalos nem obedeciam mais, porque eles andavam só a ponto de palavrão. E John Wesley fala assim, meu Deus, como que eu vou cuidar desse povo todo? E John Wesley escreve, eu tive que colocar o menos bêbado para cuidar do mais bêbado. De tanta gente estava se convertendo. Naquele tempo, irmãos, já estava se preocupando com o discipulado. Porque a ordem de Jesus, central do versículo 19, não é o ide. Não é o ide, mas é fazer discípulos. Ou melhor, façam discípulos. Está o quê? No tempo presente. Mas, pastor, como é isso? E quando eu converti, irmãos, confesso para os irmãos, vocês vão rir, mas foi sério isso que aconteceu. Eu virei para o João e a Sara que me discipulou, eu vou falar um pouco deles aqui. Mas assim, João, esse irmão Ide é muito importante, viu, irmão? Toda hora o pastor fala do irmão Ide. Um homem é homem de Deus, viu? Ide. Toda hora. Mas mais do que ir, é fazer. São discípulos. Façam discípulos. Quantos estão caminhando sozinhos, irmãos? Nós queremos que muitas vezes as pessoas que chegam à nossa igreja, elas aprendem tudo sozinhas. Isso não vai acontecer. Ela precisa de outro ensinar ela. Sabe como que eu cheguei na igreja? Eu cheguei na igreja, eu converti com 15 anos. Eu converti no velório do meu avô. No dia 27 de dezembro de 2008. Pastor Reinaldo da Assembleia de Deus. Às 2h15, ele pregou o evangelho para mim. Estava eu e a senhorinha. Ele começou, falou assim, olha, Vitor, Romanos capítulo 3, versículo 23 fala, todos os pecados estão afastados da glória de Deus. E sabe qual que é a consequência desse pecado, Vitor? Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, Vitor, é a vida eterna em Cristo Jesus. E sabe, Vitor, quem que pagou o preço por esse pecado? Foi Jesus. Não foi Maria, não foi Paulo, não foi João, foi Jesus. Por isso ele afirmou sobre si, em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. E sabe o que você tem que fazer, Vitor? A própria palavra dá a resposta para isso. Tanto você, Vitor, quanto a senhorinha. Romanos capítulo 10, versículo 9 ao versículo 13. Que se com a tua boca confessares a Cristo e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê, e todo aquele que crê jamais será confundido, porque não há diferença entre judeu e grego, mas o mesmo Senhor é Senhor de todos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele fez a pergunta clara, você quer entregar a sua vida a Jesus? Eu quero, pastor. Ajoelha aí, botou a mão na minha cabeça, botou 1 litro de óleo, agora você está salvo. Só que eu fui salvo, mas não sabia nada do crente. Como ser crente? Cheguei na Assembleia de Deus, com bermuda da Ciclone, cabelo amarelo, pince na sobrancelha, pince na língua e blusa da Billabong. Cheguei bonitão na igreja. E fui de chinelo Kenny ainda. O que aconteceu? Misericórdia. A igreja me rejeitou.
Aí eu falei assim, e agora? Aí eu fui na Batista tradicional. Cheguei do mesmo jeito, só mudei a calça da cor da Ciclone. A que eu fui na Assembleia era preta, depois eu fui com a vermelha na Batista. Aí eu lembro que eu sentei do lado da irmã, a irmã olhou para mim, pegou a bolsa dela e botou do outro lado. Foi assim. Aí eu falei, ué, por que será, né? Por quê? E para piorar, eu cheguei num culto administrativo. O que é o culto administrativo? É uma assembleia onde os irmãos, em paz, em amor e harmonia, uns aos outros, decidem de acordo com as coisas da igreja, conta. Muita bênção, vocês têm que ver. Aí, cantaram o hino 9. Santo, 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 Deus onipotente. Todo mundo levantado, bonitão, assim, ó. Acho que é aqui que é meu lugar. Aí sentou. Aí um irmão orou. Aí o pastor falou assim, Deus se inicia agora ao nosso culto administrativo. Aí eu achei que era Evander Holyfield enquanto o Mike Tyson. Eu falei, meu Deus, esse povo é doido. Eu cheguei na igreja assim, fazer discípulos. Não entendia nada. Por que o povo levantava, fechava o olho para orar? Nem sabia nada. Não entendia nada que o pastor falava. E para piorar, fui à noite, na mesma igreja batista, ele pregou sobre a quenose de Cristo. Eu achei, falei assim, deve ser por causa do Natal, as nozes lá. Ó. Tem alguma coisa. Caminho do discipulado. Nós queremos que as pessoas que chegam, elas saibam como que funciona a igreja, elas saibam todas as coisas, mas nós não entendemos que o processo é fazer discípulos. Isso é tão importante, mas tão importante que Jesus ele chamou 12, e dos 12 ele tinha os 3, os fiéis escudeiros, né? As criancinhas já sabem até de qual é salteado. Pedro, Tiago e João. E alguns sabem até o Marquinhos, né? Já sabiam que tinha os 3 ali, para o quê? Para estar junto. Por quê? Fazer discípulos. Façam discípulos. Nós temos que abrir nossa mente para isso. Fazer discípulos não é algo em escala de produção. É importante a igreja avançar demais, glória a Deus. Mas se não tiver pais espirituais, não tiver condição de cuidar, nós vamos o quê? Tá plantando igual planta alface, quer colher daqui 3 meses. E não é assim. É uma escala artesanal. Jesus gastou 3 anos com esses homens, irmãos. Jesus chegava a um, ele curava assim, olha, eu não posso fazer muita coisa não, porque eu tenho que cuidar dos 12 rapazão ali, ó. Aí um chegava e falava assim, Jesus, não, por favor, vai lá na minha casa, porque está acontecendo isso aqui. Jesus ia lá, curava, e esse cara, por que nós não conseguimos, Jesus? Por quê? Tinha que explicar tudo detalhadamente. Eles tinham que ver com Jesus, tinham que comer com Jesus, tinham que estar com Jesus. Caminho do discipulado. Por isso que nesse texto, o grande centro não é o ide. Não é o ir. Mas é o quê? É o façam discípulos. E Jesus demonstrou isso através da sua vida. E isso conecta muito, que é o terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, que o discipulado acontece uns aos outros. Jesus demonstrou isso em todo momento, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, cuidando dos outros, corrigindo uns aos outros. E nós perdemos esse uns aos outros dentro da igreja. Tem um princípio do discipulado que ele é muito poderoso, que é o princípio que é de fidelidade e de prestação de contas. Meus irmãos, tem uma frase que é de Satanás, essa frase. Ontem eu falei uma, mas essa também é. Ninguém da igreja tem nada a ver com minha vida. Isso é mentira. Nós temos que prestar conta uns para os outros. Temos. Alguns têm. Respirou fundo aí. É verdade.
Sabe por quê? Porque nós somos irmãos, nós somos igreja. É um princípio do discipulado. A pessoa vai, viaja, não avisa a igreja nem nada. Não, eu faço parte lá do teu reino, do pastor Flávio. Mas não presta conta. Eu não estou falando, né, esse discipulado doido aí, não. Da pessoa escolher com quem que você vai casar. Eu sou da filosofia do pastor Cláudio Duarte. Deus fez o self-service. Cada um escolhe. Não, que eu quero comprar um carro azul, pastor. Apesar de eu não gostar muito do azul, igual mais do preto e branco, mas compra um carro azul. Eu estou falando de prestação de conta de vida. Pessoa sofrendo, passando apertado. Ninguém daquela igreja me ama. Mas você não abre a boca. Pastor, meus irmãos, membros da igreja, adivinhação é o quê? Adivinhação é o quê? Pecado, feitiçaria. Pastor não tem a bola de cristal ali no gabinete, não. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Não! Precisa prestar conta uns aos outros. É um princípio do discipulado. Isso é tão poderoso, irmãos, mas tão poderoso, que a gente vê isso na vida de Jesus com os discípulos. Fala assim, eu vou enviar vocês. Aí eu fico imaginando Jesus no seu sermão ali com aqueles homens, né? Vocês vão ir, tá? Vai caminhar, vai de casa em casa, de 2 em 2. Não vai levar isso, não vai levar aquilo. Eu vou cuidar. Aqui, tô orando por vocês, comissionando vocês. Orientação, prestação de conta. Princípio do perdão. Por que tem muito crente que não consegue ser pecado? Porque esconde. Ai, pastor, eu não tenho coragem não, pastor. Ai, eu tenho vergonha, pastor. Na hora de pecar não tem não, né? Tiago é muito claro, capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros. E assim vocês serão o quê? Sarados. Perdão vem de Deus. Mas cura é através do corpo de Cristo, através da igreja. Você quer vencer? Quer vencer o pecado? Chama o irmão e traz as claras. Irmão, ora por mim. Estou dificuldade, irmão. Estou devendo mais do que tudo, irmão. Misericórdia. No banco liga de meia em meia hora. Irmão, me ajuda. Está acontecendo isso. Irmão, tem misericórdia, me ajuda. Isso é uns aos outros, na prática, no discipulado. Mas tem crente que acha assim, autossuficiente. Não, porque eu já tenho 30 anos de carteirinha de membro de igreja. Meu irmão, isso não vale nada lá no céu. Nada. Precisa ter transparência nos nossos relacionamentos. Um com o outro. Perdão um ao outro. Tá uns com os outros. Amar uns aos outros. E isso vai gerar poder para o caminho do discipulado. A autoridade, o fazer discípulos e o caminho do discipulado uns aos outros. Isso é tão poderoso, irmãos, mas tão poderoso, que eu sempre faço visita no hospital, alguns membros que às vezes estão em estado terminal, amanhã inclusive vou fazer uma. E me chama a atenção que nenhum deles chega assim, pastor Vitor, ora para me mandar mais lá na minha empresa. Pastor Vitor, ora para que eu possa viver mais e possa continuar guardando o rancor da minha família. Pastor Vitor, ora para Deus me dar mais tempo, para me ganhar mais dinheiro. Não é isso. Mas sempre é assim, pastor, ora para Deus me dar tempo para me lá pedir perdão, pastor. Pastor, ora para que Deus me dê mais tempo, para que eu juntei tanto, fui tão mão de vaca, pastor, que eu tenho agora condição de abençoar mais. Pastor, ora para que eu vou lá reconciliar com meu filho, vou reconciliar com minha mãe. Nunca é o quê? Algo para pedir mais, mas sempre é para liberar perdão. É para compartilhar uma mágoa do coração. Mas nós temos que fazer isso quando nós estamos vivida como igreja. Você vai ver que os relacionamentos vão ser o quê? Muito mais frutíferos. Muito mais frutíferos. É o princípio do uns aos outros. Uns aos outros. Meus irmãos, esse uns aos outros, ele aparece no Novo Testamento, tanto para juízo, como unidade, como no amor.
Mas me chama a atenção porque Paulo, em Gálatas capítulo 6, versículo 2, ele mostra que esse uns aos outros nos ajuda no caminho do discipulado, mostrando isso na prática. Porque Paulo escreve, levai os fardos, ou a carga, né, na NTLH ou na NVI, uns dos outros. Caminhar já fica mais fácil. Paulo não pegou isso do nada, ele deve ter lido Salomão em Eclesiastes. É melhor serem dois do que um, porque tendo muito trabalho, muita dificuldade, o trabalho de dois é muito mais proveitoso. Caminho do discipulado, uns aos outros. Comer junto, estar junto. Consolidar esses novos frutos. E pedimos a Deus que Deus o que venha derramar poder e graça em cima disso. Uns aos outros. Mas tem um quarto princípio, meus irmãos, em cima desse texto, ainda continua no versículo 19, que é a consolidação desses novos frutos. É a consolidação desse relacionamento. Olha a parte B. Logo após Jesus dessa ordem de nós fazermos discípulos, vão e façam discípulos de todos os lugares, ele continua batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe o que é isso? É a consolidação. Por quê? Qual que é o meio de entrada na igreja, irmãos? Qual que é o meio de entrada na igreja? Batismo. Você pode ter sido batizado em outra igreja, em outro lugar, mas você adentrou o corpo de Cristo quando você proclamou para o mundo o quê? Olha, eu estou morrendo para a minha velha vida e agora eu quero viver uma nova vida com Cristo. É o meio de consolidação. É introduzir essa pessoa no corpo. Irmãos, nós temos que ter uma aliança forte com a igreja de Jesus no discipulado. Eu tenho uma dificuldade muito grande como missionário quando eu vejo um missionário falando mal da igreja. Porque a igreja não é minha. Igreja tem problema, irmãos? Muitos. Tem alguns que eu olho assim e falo, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver isso? Ainda bem que não é minha, é do Senhor. Porque a igreja é dele. Tem problema mesmo, tem dificuldade, mas a igreja é dele, é a noiva dele. Eu vou falar contra a noiva dele. Você tem uma aliança. Tem o irmão Laurentino que me recebeu lá na igreja batista. O irmão já de idade, agora está com Alzheimer. Eu sou difícil de chorar, mas fui visitar ele. O irmão de 93 anos de idade. O irmão que militou na fé. Que teve 8 filhos e os 8 estão até hoje firmes na igreja, na rocha. Mas com Alzheimer. Aí ele olhou para mim, o que é você? Eu falei, você é eu, irmão Laurentino, Vitão. Eu sei que eu estou mais magrinho agora, mas é eu. Ele esqueceu um tanto de coisa, mas ele não esquece, irmão, sabe do quê? De ir na igreja. Fidelidade. É um irmão que eu lembro, já na sua velhice, num dos retiros, né? Pastor pregando, e ele pescando a baleia que engoliu Jonas, né? O peixe grande. Aí o pastor perguntou, irmão Laurentino, tem adultério na igreja? Ele não entendeu nada. Tem, pastor. Ué, irmão Laurentino, onde que tem? Mas o irmão estava lá, servindo com alegria, que entendia que ele fazia parte de um corpo. Você tem uma aliança com a igreja e no caminho do discipulado, não existe discipulado sem a igreja de Cristo. Aqui que nós aprendemos, aqui que nós desenvolvemos, aqui que nós conhecemos uns aos outros. Nós temos que amar a igreja. Defendemos a igreja. Irmãos, nós temos que amar tanto a igreja que os nossos carros têm que ter adesivo do teu reino. Tem. Lá na nossa casa. As pessoas falam assim, meu Deus, lá vai um membro da teu reino. Sabe por quê? Porque você fala com amor e paixão da igreja de Jesus. Não estou falando que você fala que é a melhor igreja, não, mas é um amor à sua igreja local. É aqui que Deus te plantou, é aqui que Deus te colocou, é aqui que Deus quer um propósito através da sua vida para Lavras. É aqui que você vai ser enviado para fazer discípulos lá fora. Quando nós entendemos isso, a nossa caminhada começa a ficar mais fácil. Sabe por quê?
Nós vamos olhar os problemas e não vamos ser mais um que vai encher a cabeça do pastor, do líder de ministério. Mas nós vamos falar assim, tá com problema? Então eu tenho que ser a solução. Mas se nós começarmos a olhar isso, irmão, sabe o que vai acontecer? Nosso coração vai ficando gelado. Você viu? A fulana de tal, na hora de cantar o hino, misericórdia, rateou. Ah, não, você viu? Líder de tal ministério? Não estava no bom dia, não. Nem me viu entrando na igreja. Sabe por quê? Que não passa de olhar para Cristo, que é o caminho que aponta a Cristo, do discipulado, e começa a olhar o quê? Esse problema. A importância de uns aos outros. Assim, tem problema? Tem. Mas eu tenho que ser o primeiro a abraçar e falar assim, eu preciso resolver. Porque eu faço parte da igreja. Mas na igreja, às vezes, tem 3 públicos, né? Tem um que está lá jogando em campo, tem um que está torcendo e tem um que está xingando. Poucos querem botar a mão na massa. Temos que mudar essa configuração de 30% que trabalha para 70% consumir. Nós estamos ficando obesos espiritual. Vem, ouve mensagem, vai embora. Vem, ouve mensagem, vai embora. Vem, louva, ouve mensagem, vai embora. Não, irmão, compartilha. Não retém, não. Uns aos outros. A consolidação desses frutos. Nós não formamos estudantes. Não. É importante formarmos estudantes. Glória a Deus pela pufa grandona, bonito. O pastor Flávio me levou lá dentro. Mas nós formamos seguidores obedientes de Cristo. Com aliança com a igreja. Mas isso leva tempo. Leva tempo. Irmãos, até hoje tem hora que eu falo assim, meu Deus, não acredito. Tantos anos de crente eu estou praticando isso aqui ainda. Eu sou discipulado. Essa semana, estava comentando com o pastor Flávio que ontem de ontem, né? Tive um almoço onde eu tive que pedir perdão com o pastor que eu magoei ele, feri ele. Fui exortado, falei, estou errado. Quem está errado tem que fazer o quê? Pedir perdão. Falei, pastor, me perdoa. Aí ele falou, chorou. Falei, pastor, me perdoa, não falei nada, porque eu estou errado, uns aos outros. Nós queremos, às vezes, dar justificativa demais, né? Ah, não, pastor, eu fiz isso por causa disso, daquilo. Não, irmão. Aliança com a igreja de Cristo. Está errado, está errado. Caminha. Mas há um 5º ponto que me chama mais atenção ainda. Que é o versículo 20, a parte A. Olha o que Jesus fala. Caminho do discipulado. Desse uns aos outros. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Irmãos, o discipulado ele tem implicações. Eu não fui fácil. Você também não é fácil, não, irmão. Tadinho do João e da Sara. Eu cheguei lá na Igreja Batista. Você acha que eu cheguei já lendo a Bíblia? Eu amava futebol. Amava futebol. Aí o João chegou e falou assim, Vitor, você vai ler Romanos do capítulo 1 ao capítulo 16. Aí passou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Você leu, Vitor? Ah, não, João, não li, não. Só que o João é desse tamanho, senhor. Negão, senhor. Senta aí, Vitor. Tum. Senta aí. Começa a ler em voz alta. Eu, Paulo, através de Tarso, redijo essa carta. Tive que ler do capítulo 1 ao capítulo 16 para ele. Em voz alta ainda. Aí terminei de ler Romanos, né? Agora, tem que praticar. E o João ia monitorando. Ele e a Sara, que é a irmã dele. Que a Sara também é... Aí, irmãos, novo convertido dá o quê? Dá trabalho. Aí eu gostava do futebol. Aí um domingo à noite, né? Peguei a chuteirinha e fui fazer o quê? Jogar bola, né? Joguei bola. Aí, na sorte, tô subindo na rua do Vila Oeste, com quem que eu encontro? Com o João. Aí o João olha assim,
Por que você não foi na igreja? Porque lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só tomei um tapa. Tum! Aí eu, que isso, João? Para de ser engordiado, deturpando a palavra de Deus. Se você estiver no próximo domingo, eu vou vir aqui te buscar arrastado. Novo convertido. Quantas vezes já dei piti? Eu vou sair dessa igreja, irmão. Ninguém me ama. Ninguém gosta de mim. Vira homem, rapaz. Toma atento. E ó. Aí eu brinco com ele com a sala, tá vendo? O discípulo superou o mestre, agora eu sou pastor. Mas eu estou aqui, plantando igreja, fazendo a obra de Deus, porque eu fui ensinado. Mas eu não fui somente ensinado, eu fui ensinado a obedecer. É igual criar uma criança, irmãos. Dá piti, faz birra. Quando a criança dá piti, você como mãe, como pai, o que você faz? Corrige. Eu estou sendo pouco chamado para consagrar criança, porque eu estou lendo 2 textos de Provérbios na consagração de criança. O pai ou a mãe que retém a vara cria um filho tolo. É coro, pai e mãe. Nós não bate com a mão, não. É com a vara que a Bíblia fala. Porque com a mão dá carinho. Mas a vara é para correção. Mas os discípulos nós não queremos corrigir. Nós temos o quê? Medo. Fala, não vou corrigir, não, senão ele não vai voltar para a igreja, não. Teve o Ben Yong, um pastor chinês que me ajudou muito. Eu falei dele ontem. A entender esse texto. Por quê? Eu li esse texto e falei, mas como assim ensinar a obedecer? E eu perguntei para ele, pastor Ben, o que você quer dizer com esse texto? E ele abriu minha mente quando ele perguntou, falou assim, Vitor, você é pastor batista. Vocês batistas ensinam muito. Mas nós temos que ensinar, pastor. Vocês ensinam muito. Lê o texto. Aí eu li o texto, ensinar a obedecer. Falou assim, tá bom, pastor, mas me fala na prática. Vitor, quando chega alguém lá na nossa igreja, lá na China, nós começamos a ensinar ele. Ele tem dificuldade em perdoar. Nós falamos, tem que perdoar uns aos outros. Perdoar uns aos outros. Fala assim, vai lá e pede perdão. Conserta. O que vocês fazem no Brasil? Nós ensinamos também, pastor. Aí chega na próxima semana. Qual que é a pergunta? Perdoou? Não perdoei, pastor. Nós não pulamos para a próxima lição igual vocês. Aí eu falei, verdade, pastor. Porque nós achamos que nós ensinamos, mas não ensinamos a obedecer. Se a pessoa aprendeu, agora nós pulamos para outra lição. Na China não é assim não, pastor. Na China nós pegamos eles e ensinamos ele a obedecer. Ele tem que perdoar. Ensinamos 1, 2, 3, 4, a mesma lição até ele conseguir o quê? Perdoar. Aí eu falo, mas pastor, e se ele não conseguir perdoar? É simples, pastor Vitor. Aquele que não renunciar à sua vontade, aquele que não renunciar ao seu eu, não serve para ser discípulo de Jesus. Isso explodiu minha mente. E é verdade. Nós temos que ensinar a obedecer. Nós não podemos pular para outra lição. Nós não podemos pular para outro nível. Enquanto a pessoa o quê? Não quiser ser discípulo de Jesus, renunciar ao seu eu. Por que nós temos tanto cantor aí? Secular, fala que é crente. Por quê? Porque hoje ser crente é sinônimo o quê? De cantar Regis Danese ou Cassiane. Mas é mais profundo que isso. Ser discípulo de Jesus é entender que eu preciso obedecer. Eu estou sendo ensinado a obedecer, não o que o pastor disse, mas o que Jesus disse. O bom pastor. Nós utilizamos muito esse texto para o diabo. Que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Esse texto está falando dos falsos profetas, do falso pastor, porque a ovelha verdadeira ouve o bom
pastor. O texto ali não está falando do diabo, mas do falso pastor, do falso profeta. Nós precisamos obedecer. Nós precisamos ensinar o outro a obedecer. Essa é a implicação da grande comissão. Custa dinheiro, irmãos. Estava comentando com o pastor Flávio e o nosso irmão. Agora é irmão Caramelo. Eu e o Bruno entendemos por quê. Estava comentando com eles que eu trouxe já meninos do sertão para morar comigo. E quem que tem que sustentar? Quem? Sobra para o pastor. E os bichos comem, viu? Misericórdia. O Bruno teve com o Hilton. Um com problema com droga, o outro com problema. Ensinar. Está errado. Está errado. Vai lá, pede perdão. Chegou um ponto que o Carlinhos, mas não, eu quero voltar para o sertão, aquela vida miserável. Então volta. Você quer ser discípulo de Jesus? Precisa obedecer. Eu sou amoroso, irmãos, mas nós também temos que ser o quê? Da verdade, da luz. Assim, Carlinhos, não é assim. Precisa andar dessa forma. Não porque eu sou melhor que ele, não. É um princípio do discipulado. E o apóstolo Paulo entendeu tão bem isso que ele falou assim, ó, 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 1. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí ele reforçou isso em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Aquilo que vocês aprenderam de mim. Tá vendo, Timóteo, o que você viu na minha vida? Ensine isso a outros homens. É você falar com a pessoa, você olha para a minha vida. Tá vendo? O que eu estou te ensinando? Eu estou obedecendo a Cristo e você está apontando para quem? Para Cristo. É o caminho de uns aos outros. E há uma promessa em cima disso. E eu termino falando dessa promessa. Eu estarei sempre com você até o fim dos tempos. Vai te custar dinheiro? Vai. Tempo. Ouvir. A pessoa chorar. Hoje nós, como igreja, temos que abrir muitos nossos olhos, porque as betes vai bater na nossa igreja. Já bateu na minha porta, já. A agiotagem. Fiquei até 3 horas da manhã com a pessoa. Com a agiota metendo bala na porta da casa dela, lá no Lajeiro. Discipulado. Ai, pastor, o que eu fiz de errado? Pegou dinheiro com quem não devia. Tem que pagar, você está errado. Ai, pastor, mas achei que o Senhor me dá uma palavra de conforto. Estou te dando. Você está errado, você está em pecado. O outro, pastor, vou largar essa mulher. Falei assim, ó, você pode até largar. Mas se for por causa que a Bíblia fala que você agrediu ela, ou que ela adulterou, você está em pecado. Ai, como assim, pastor? Você está errado. E tomar que ela leva até suas cuecas. Ai, pastor, é melhor continuar casado. Eu falei, é amar a sua escolha. Cada um tem sua cruz. Discipulado. Mas nós temos medo. O que a pessoa vai achar? Repito, essa frase é do inimigo. Nós temos que prestar conta uns com os outros, porque Jesus está conosco. Eu já vi alguns pastores falando essa frase, misericórdia. Não, prega o evangelho. Se necessário, use as palavras. Está lá no livro de Moisés, pastor. Isso é mentira. O evangelho, além de você falar, você precisa viver ele. É através do testemunho, que é o dínamo, né, o poder de Deus sobre a sua vida, e você viver ele. Tem consequências disso. Consequências disso. Por isso eu quero fazer somente 3 perguntas para nós orarmos. 3 simples perguntas. Que é prático. Para você sair daqui e falar assim, uns aos outros, o que eu tenho que fazer? Ontem nós vimos, e eu tenho certeza que você já deve ter recebido resposta de alguém que você mandou mensagem ontem. Tem certeza disso? Pelo menos um recebeu.
Você orou por essa pessoa? E eu quero te levar mais ainda profundo. Quem você está discipulando hoje? Ai, pastor, não sei. Está errado. Você tem que caminhar com alguém. Uma pessoa, irmão, uma. Não estou falando de nós sair aqui na rua, evangelizar, isso é bom, eu amo isso. Eu sou desse movimento, eu gosto. Mas é discipular, cuidar de um. Fala assim, pastor, esse que chegou é meu. Nós brigamos tanto por cargo, nós temos que brigar. Não, pode deixar que esse eu cuido, pastor, esse é meu. Nós vamos brigar por isso. É a causa justa. Quem que você está discipulando hoje? Quem está te discipulando? Quem que você pode chegar e falar assim, eu posso ir lá naquele irmão, eu posso sentar lá, eu posso chorar, ele vai orar por mim, vai me ajudar, a caminhar. Isso é bom demais, irmãos. O João me batia, mas eu amava o João. Amava. Quando nós encontrava, eu lembro que eu nunca tinha ido num rodízio de massa, ele me levou, irmão, foi uma bênção. Comia até sair pelo ouvido, quase. O João me ensinou a se vestir. Levou no shopping e falou assim, para de andar igual um homem, rapaz, você é filho de Deus. Me deu um banho de loja, eu saí de lá. O outro Vitor, assim, ó, tal, assim, ó. Nem São Paulo Fashion Week. Levava eu para tomar açaí. Levou para viajar. A primeira vez que eu saí do estado foi através da vida do João. Ele, a Sara, a família dele me amava tanto que mesmo com todos os momentos que ele me corrigia, eu estava lá, querendo aprender, sugar, me introduziu em missões. Você precisa fazer missões, que é uma ordem de Jesus. O pai do João não tem nem a primeira série, mas é evangelista de mão cheia. Eu vi ele ganhando uma pessoa por Jesus, irmão, falando de dízimo. Discipulado. Quem que você está discipulando? Quem está discipulando você? Você tem alguém caminhando com você na sua fé? Você precisa se perguntar, quem está caminhando comigo? Quem? Quem que eu estou ajudando a crescer na fé? Quem que eu estou orando, ajudando ele? Nós temos que sair daqui com essas perguntas. Uns aos outros. Na prática. Na prática, irmãos. A igreja de uns aos outros, ou apenas de programa, o programa passa. O evento é importante, irmãos. A conferência é importante. Mas evento, vou falar igual meu professor Wagner de teologia. É evento. Aí eu olhei para a cara dele e fiquei com muita raiva quando ele falou isso. Mas eu entendi. Vai passar. O que vai ficar o quê? É o que nós vamos sair daqui fazer. Uns aos outros. Não um programa. O programa vai passar. Igual as músicas, né? Com a febre, tu és. Aí agora tá uma do Vicente, né? Que nós cantamos ontem, que eu amo aquela música. Mas ano que vem vai ter outra, vai ter outra. O que vai ficar é o que essa música fez de marca no nosso coração. Os meninos ficam brigando comigo porque eu sou apaixonado por irmão Lázaro. Eu ouvi tanto irmão Lázaro com meu CD. Eles falam, só tu. De tanto que eu ouvi o DVD do irmão Lázaro. Eles ficam zoando que eu sei até o do testemunho dele. Eu me lembro a labuta que era a vida. Vai falando, traz minha mãe aqui, traz minha mãe aqui. Mas passou. Mas o testemunho fica. O que te marcou? Quem que você está discipulando? O discipulado precisa sair do âmbito no geral e ir para casa. Na mesa de café, no momento de janta, na caminhada em conjunto. Do grande ajuntamento para o individual. Jesus, ele fazia a grande celebração. Fazia o sermão do monte, mas depois o que ele fazia? Olha, corre aí, que eu estou com fome, viu, Zaqueu? Vamos lá. Mateus, Jesus, ele era o cara, né? Mateus, me convém comer na sua casa hoje, Mateus. A gente lê e nem percebe, né? Me convém. Legal, né? E Mateus desespera, prepara.
caminhada em conjunto. Os maiores encontros de discipulado de Jesus não foi num momento de grande multidão, mas foi um a um. É ele com a mulher ali samaritana. É ele com Pedro ali, fazendo o Macfish ali, né? Assim, Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? 3 vezes, né? E eu também sou meio Pedrão, assim, meio sem paciência. Eu sabe que eu te amo, eu já falei 2 vezes, já misericórdia. Então, pastorei minhas ovelhas. Momento discipulado. Cuidar do coração. Quem que você está discipulando? Quem está te ajudando a caminhar na fé? O discipulado, ele não é um curso. Foi colocado isso na nossa cabeça, né? Antes de batizar, tem um curso de discipulado. Não, discipulado é estilo de vida. É estilo de vida. É pro resto da vida. Até quando eu morrer, eu devo o João e para Sara. Não porque eu estou devendo uma grande quantia de dinheiro, mas porque eles me ensinaram os princípios elementares da fé. Estilo de vida. O caminho do discipulado exige essa comunhão, essa obediência, essa perseverança, esse amor mútuo. Esse uns aos outros. A grande comissão e esse uns aos outros é o mesmo lado da moeda. Não tem como você viver um sem viver o outro. Não tem como. E eu termino com a última frase que eu coloquei. O discipulado sem comunidade, sem uns aos outros, gera uma religião fria. Comunidade sem discipulado gera superficialidade no relacionamento. Mas juntos, nós formamos o corpo de Cristo em movimento, um corpo de Cristo que testemunha do Evangelho e faz discípulos. Uns aos outros e o caminho do discipulado. Um em conjunto com o outro. Sem um, não há o outro. Eu só consigo fazer discípulos. Eu só consigo ser discípulo se eu vivo uns aos outros. Se eu deixo ser corrigido, se eu deixo ser cuidado, se eu amo, se eu perdoo, se eu dedico, mas eu não vivo isolado, mas uns aos outros. Isso mesmo. Baixa sua cabeça. Eu te fiz 3 perguntas. E eu quero que você responda diante do Senhor. Um é, quem você está discipulando hoje? Quem que você está cuidando? Dá trabalho, mas é uma ordem de Jesus. A ordem do Rei dos Reis. Você tem caminhado sozinho? Não, Deus não te chamou para caminhar sozinho. Mas para uma pessoa estar com você. E é tão gracioso porque é independente do conhecimento, mas nós dependemos do Senhor. E mais do que um programa, é uns aos outros. Então pergunte ao Senhor. Às vezes você vai precisar liberar mais sua agenda para você discipular uns aos outros. Às vezes você vai precisar sair daqui com posicionamento, mas eu preciso cuidar uns dos outros. Meus irmãos, e tem muita gente que está precisando o quê? É ser cuidada. Às vezes nem é de dinheiro, como eu falei dos meninos, não. Mas é ser cuidada, ser ouvida, ser ministrada, ser corrigida, ser dar orientação, que não entende a identidade dela em Cristo, é se apontar para ela assim, ó, tá vendo minha vida? Tá vendo a minha caminhada que eu tenho com Cristo? Segue o meu exemplo que você vai estar seguindo a Cristo. Anda comigo aqui do meu lado. Tá vendo por que eu pago minhas contas em dia? Tá vendo por que eu amo minha esposa, eu amo minha esposa? É porque eu estou seguindo o caminho de Cristo. Aí você vai ver que o evangelismo vai ser eficaz, o discipulado, uns aos outros. Então, baixe sua cabeça. Ora ao Senhor. Não olha para mim, não. Mas pergunta, Senhor, eu estou discipulando. Senhor, eu estou querendo cuidar de alguém. Senhor, eu estou precisando ser cuidado. Mas eu preciso, Senhor. Me ajuda. Ora ao Senhor. E eu quero orar também pela sua vida. Fala assim, pastor, olha, pastor, eu estou sendo um bom crente só de vir na igreja.
um bom crente, pastor, só de participar de programas. Mas, pastor, eu quero um compromisso a mais. Eu quero esse uns aos outros. Discipular pessoas, ensinar pessoas, caminhar com outras pessoas. Eu preciso ser discipulado, pastor. Ser corrigido, pastor. Ver minhas áreas cegas, onde eu preciso de ajuda de outro. Isso, irmãos, é reconhecer o poder que há na unidade do corpo de Cristo. Aí a missão, a grande comissão, ela vai ser efetiva. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa noite, ó Pai. Obrigado, Pai, por nós estarmos aqui reunidos em torno do Senhor, Pai. Não de personalidade sobre nós, não, é em torno de Cristo. Ó Pai, eu acabei de ler a Tua palavra, ó Pai. As palavras que saem da boca de Jesus. Onde o Senhor nos dá autoridade. Onde o Senhor, ó Pai, nos mostra que o centro da grande comissão, ó Pai, não é ir, mas é fazer discípulos. Nos mostra que nós precisamos consolidar, ó Deus, esses que se achegam a nós, ó Pai. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós aprendemos, Senhor Deus, que nós precisamos, ó Deus, contarmos, ó Deus, e ensinarmos esses novos, ó Pai. Não ensinar somente com informação na cabeça, mas uma formação espiritual, ó Deus, de obediência à Tua palavra. Ó Deus, nos ajuda, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Ó Espírito Santo, mexe com o nosso coração, ó Pai. Mexe com as nossas vidas, ó Pai. Não é eu, ó Pai, não é a minha palavra, não é o que eu falo, ó Deus, mas é o Senhor que pode nos convencer. É o Senhor que pode mudar os nossos corações, ó Pai. Ó Deus, eu tenho certeza, eu tenho convicção que tem pessoas, ó Pai, que precisam ser discipuladas aqui em Lavras. E o Senhor vai usar a Tua igreja, a igreja do Teu reino, ó Pai, para que isso aconteça, ó Pai. Vai usar os membros dessa igreja, ó Pai, para fazer discípulos saudáveis, discípulos que estão em crescimento. Não porque nós somos perfeitos, não, mas porque nós servimos um Deus perfeito, um Jesus que foi perfeito em tudo que Ele fez. E nós queremos seguir o Seu exemplo. Então nos ajuda, ó Pai. Às vezes, ó Deus, o nosso discípulo vai ser o nosso filho. Vai ser o nosso tio, o nosso primo, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso amigo, ó Deus. Nos ajuda a caminharmos com Ele, a ensinarmos o Evangelho, a ensinarmos Ele a obedecer o Evangelho, a Ele caminhar no Evangelho, ó Pai. Aí nós vamos cumprir, ó Pai, o que nós acabamos de ler, esse uns aos outros, essa consolidação, ó Pai. Então, Deus, que essas perguntas sejam latentes no nosso coração, ó Pai. Quem eu estou discipulando? Quem tem me ajudado a caminhar na fé? Quem eu posso contar? Quem? Oh Deus, isso tem que ser claro na nossa mente. Nós não nascemos para viver isolados, não. Mas nós nascemos, ó Deus, para vivermos, ó Deus, e proclamarmos o Teu nome através do corpo do Senhor, que é a noiva do Senhor, que é a igreja. Não existe crente sozinho. Não existe discípulo isolado, ó Pai. Não. Mas nós precisamos uns dos outros, ó Pai. Nem o apóstolo Paulo, um homem que escreveu 13 cartas, um homem usado pelo Senhor, Pai, um super apóstolo, ó Pai. No final da sua vida ele reconheceu, eu preciso, traga aqui João Marcos, traga aqui para ajudar na minha defesa, não tem ninguém aqui, traga Lucas, que reclama, ó Deus, porque ele se sente abandonado, que nós precisamos de gente. Ó Deus, nós não nascemos para andar sozinhos, mas vivemos uns com os outros. Temos, ó Deus, comunhão com os outros, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, ó Pai. A igreja do Senhor. Então desperta esse desejo no nosso coração, ó Pai. Desperta isso no nosso coração, ó Pai. Esse caminho do discipulado, de andarmos juntos. A caminhada vai ser mais fácil, ó Pai. Ó Deus, como essa semana eu tenho orado ao Senhor, Pai. Nós militamos, ó Deus, pelo mesmo reino, Pai. A única diferença é que cada um às vezes está num batalhão diferente, mas é o mesmo reino.
É o mesmo corpo, Pai, é o mesmo batalhão, Deus, que vai se reunir naquele grande dia, Pai. Ó Deus, que a mesma palavra que Jesus disse para os seus discípulos, ó, aqueles lá que não é contra nós, ele está por nós, ele está junto com nós. Então nos ajuda, Pai, no caminho do discipulado. Pessoalmente, ó Pai. E principalmente quando nós vamos cuidar dos outros, ó Pai. Dos bebês espirituais. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, igreja? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Breno? Ô, pastor. Glória a Deus, meus irmãos. Amém? Nós estamos em uma conferência. E o nome conferência é conferir alguma coisa, amém? Nós estamos conferindo sobre o tema Alelo, uns aos outros. E isso mexe com a gente. Isso mexe com a nossa história, isso mexe com a nossa estrutura. Eu quero convidar os irmãos esses dias a, de fato mesmo, viver isso. Amar uns aos outros. Amar a sua igreja, se entregar pelos irmãos. Viver o evangelho como, de fato, nós somos chamados a viver. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Senão nós começamos a terceira sessão agora. Entregou o microfone na mão do pastor. Irmãos, vamos orar, estenda suas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por esse culto. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesses dias. Obrigado por essa conferência. Obrigado porque nós vamos entender o poder de ser uns com os outros, de amar uns aos outros. Obrigado, Senhor. Pai, obrigado pela vida do pastor Vitor, do Bruno. Pai, te pedimos em nome de Jesus, acampa anjos ao redor, Deus, do carro deles amanhã nessa viagem. Pai, Deus, acampa anjos ao redor dessa viagem, Deus, para o sertão. Pai, declaramos em nome de Jesus a bênção do Senhor, o favor do Senhor sobre a vida deles, Senhor. Deus, prospera, traz recurso financeiro para essa obra. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida deles para a honra e glória do Senhor. Nós te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos, Senhor Deus, por nos motivar ao discipulado, por entendermos, Senhor Deus, que uns aos outros é assim que se cumpre o discipulado, Senhor. É o que nós te pedimos, nos ajuda nesse discipulado em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai adiante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não terão atingidos. Eu profetizo, a igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor, glória a Deus. Dê um abraço ao seu irmão aí e fala assim, olha, quero ser um com você. Amém? Venha ao teu reino, como é no céu, Senhor, como é no céu.